Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com um prazer enorme que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, sempre com um convidado especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Edição especial hoje, aqui no nosso set da M7, com um tema que eu estava com muita vontade de abordar, já fazia algum tempo, que é um tema relacionado ao bem-estar, saúde, beleza. E eu confesso a você, Pedro, que eu não tinha ainda a segurança no convidado, eu não tinha ainda a segurança no modelo para poder falar a respeito de um tema tão bacana que envolve tecnologia, envolve muita ética e segurança para as pessoas. Nas minhas andanças por aí, eu me bati com esse cara incrível, um cara do bem, um cara sensível, inteligente, com um modelo de negócios incrível, que é a Mad Beauty, tá? Que a gente vai já entender toda a tese da Mad Beauty, tá? E esse mercado gigantesco, global, a atuação da Mad Beauty é uma atuação em vários países, não só aqui no Brasil, tá? E a gente vai já entender tudo isso com muita base científica envolvida. Ou seja, é uma conversa ótima aqui com o amigo Pedro Miguel, que é o fundador e o CEO da Mad Beauty. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Você tá bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado a todos. Obrigado desse super convite que você me fez para estar comparecendo aqui em Fortaleza, uma terra abençoada, que conheço pouco e tenho certeza que eu quero voltar mais vezes aqui. Sempre um prazer enorme te receber, Pedro. Muito obrigado. Tô muito ansioso para entender mais sobre a tua tese, sobre o que te move. Mas vamos começar, por favor, contando um pouquinho da tua trajetória profissional aí. Você tem uma história bacana de muito empreendedorismo envolvido, trabalhou em indústrias, trabalhou no setor financeiro. Conta um pouquinho para a gente conhecer melhor da tua trajetória, Pedro. Eu acho que eu identifiquei meu DNA como empreendedor, acho que muito cedo. Apesar de ter seguido parte da minha carreira profissional partindo do mundo ou de uma realidade de vida bem humilde, família bem humilde, mas eu sempre busquei, através de conhecimento, em São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, pais paranaenses, né, que foram tentar numa grande cidade aí como imigrantes buscar uma melhor vida para eles e para mim e para os meus irmãos. Mas desde muito cedo, a nossa obrigação em aprendizado, em lutar pelos ideais, sempre eu identifiquei de uma maneira muito fácil que o meu caminho, uma história deveria ser no empreendedorismo. Apesar de eu ter trabalhado como executivo de grandes empresas, ter tido experiência internacional, fui presidente de algumas farmas fora do Brasil também, mas o meu DNA de empreendedor começou desde cedo, desde o movimento de ter trabalhado numa feira até num dado momento abrir uma própria confecção, de ter trabalhado no mercado financeiro em bancos. Então eu tive várias experiências que foram me dando foram me moldando uma visão empresarial relativamente generalista para entender um pouco de cada área e poder tocar o que é a Mad Beauty hoje. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente entrar um pouco no case da Mad Beauty, tá? Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, que nós todos entendamos, né, o tamanho desse mercado. Né? Assim, e é um movimento que, com o passar dos anos, tem se intensificado cada vez mais a questão das pessoas buscarem bem-estar, saúde, né, autoestima. É um mercado muito grande.
E é um mercado que eu queria também destacar, queria que você explicasse pra gente esse conceito de Welltech, que é esse mercado de saúde baseado em muita tecnologia e, repito, e eu vou frisar isso várias vezes, Pedro, com muita embasamento científico, que isso é muito importante, né? Então, assim, qual o tamanho desse mercado, Pedro? Explica pra gente aí esse potencial global dessa indústria. A indústria da beleza e do bem-estar, nos últimos 30 anos, ela sempre cresceu acima de 2 dígitos. Isso é extremamente revolucionário dentro da indústria no geral, porque poucos mercados têm uma possibilidade de, em 3 décadas, continuar crescendo. E vou falar para você, a gente ainda está na ponta do iceberg de crescimento. Há alguns estudos que apontam que até 2027, 2030, o mercado ainda deve dobrar. Então tem muito espaço de crescimento no mercado. Realmente, hoje a gente pode falar em torno de 47 trilhões de reais, que hoje é o tamanho do mercado hoje da saúde, da beleza, do bem-estar, né, propriamente dito. E por detrás disso, quando se fala em tecnologia, em soluções Welltech, você tem que ter um lado do bem-estar e um lado da tecnologia. Então, hoje, o mundo avançou muito. Então, a MedBeauty, por exemplo, ela trabalha somente com tecnologia coreana, que hoje é o país número 1, inclusive na Bloomberg, já foi eleito 2 anos consecutivos como o país número 1 em inovação tecnológica. Você esteve na Coreia um dia desse, e vamos já detalhar bem direitinho essa história para a gente falar sobre o case da MedBeauty, não é isso? Exato. Você esteve lá. Mas, enfim, sigamos aí no mercado, Pedro, que é muito importante a gente ter essa compreensão do tamanho dessa demanda, Pedro. Entendeu? Que você estava falando da indústria coreana, né? Que é o grande modelo lá assim, um grande case, né, global, de oferta de tecnologia, de expansão desse mercado, tá na Coreia, é isso? Além da tecnologia dos produtos da Coreia, o Brasil hoje ele é referência. Os médicos brasileiros, eles são uma referência global de protocolo, de conhecimento de ciência de como tratar o paciente. E também... Isso é um dado importante. É um dado muito importante. Quando você une produtos altamente tecnológicos com a técnica brasileira, onde os médicos brasileiros, dermatologistas e os cirurgiões plásticos são os mais reconhecidos no mundo, então quando você une essas 2 forças, esses 2 pilares, você potencializa ainda mais o mercado de Welltech, o mercado da beleza. Inclusive o Brasil é o 2º maior país do mundo em consumo de mercado estético. Eu estava estudando para esse momento, Pedro, e eu vi exatamente esse dado. Eu até anotei que o Brasil é o 2º país do mundo com o maior número de procedimentos estéticos no mundo. Faz sentido isso, né? Na verdade, em número, ele é número 1. Mas em faturamento, ele é o número 2 global. Então, em quantidade, é o número 1. Já é o número 1. Pedro, quais são os procedimentos mais comuns, hein? Você tem esse estudo aqui no Brasil? As maiores demandas das pessoas? A maior demanda ainda continua sendo o famoso Botox, ou toxina botulínica. Esse é o número 1, é o produto de eleição para qualquer paciente que busca um procedimento na clínica. Só que já há novidades há algum tempo, como os preenchedores, os bioestimuladores, os fios faciais, os lasers e alguns dermocosméticos que atuam mais a nível de DNA, que realmente são, eu diria, os principais produtos, as principais frentes que os pacientes buscam na clínica. Outra pergunta, outra curiosidade, qual é o perfil dessa demanda? Assim, existe algum modelo, muitos homens fazendo, muitas mulheres, faixa etária, a gente tem algum perfil dessa demanda? Você sabe que foi um mercado sempre regido pelo público feminino, mas hoje já mudou muito. O público masculino hoje já representa em torno de 30% da procura dos procedimentos estéticos. É muita coisa, né? Eu acho que os homens entenderam finalmente o que as mulheres sempre fizeram, de se cuidar de uma maneira preventiva e não reativa aos sinais da idade. Porque hoje a tecnologia já está num nível que você tem não só como cuidar, mas você tem como reverter a idade. Tem até aquele caso, aquele filme do Benjamin Button, que é um filme que ele começa muito velho e conforme ele vai envelhecendo, ele se torna muito jovem. Então a gente não pode falar mais
sobre o conceito de idade cronológica. Hoje, o conceito é sobre idade biológica dos pacientes. Então, e nesse sentido, já é possível atender todos os perfis de paciente. Porque antigamente só tinha os AAAs, né? Quando o pessoal, só os muito ricos tinham acesso. Hoje não, democratizou muito. Pelo avanço da tecnologia, pela redução dos custos e pela eficácia e principalmente pela segurança dos produtos novos que estão sendo lançados. Então, hoje está muito democratizado, muito seguro e com muita entrega ao paciente. Isso já é possível. E eu diria mais para você, a MedBeauty ela já tem soluções onde a pele não envelhece mais. Já é possível, né? Vamos dizer como a pílula da juventude. Hoje já é possível, através de algumas soluções multidisciplinares de tecnologia, protocolo e técnica, e você pegar um paciente mulher ou um homem e, de repente, a pele não envelhecer mais. E eu te garanto, isso já é possível acontecer. A gente está aqui seguindo uma pauta muito bacana com o Pedro Miguel, que é o fundador e o CEO da MedBeauty, tá? Que é uma empresa brasileira, que usa muita tecnologia a serviço do bem-estar e da saúde das pessoas. Então, repito, Pedro, eu estava com muita vontade de abordar esse tema já fazia algum tempo, né? Para a gente falar muito disso. Querendo ou não, se ouve muita coisa ainda, charlatanismo, promessa de longevidade, sem nenhum tipo de base técnica ou científica. E isso, de fato, não ocorre com a MedBeauty, tá? Que é exatamente isso que nós estamos exaltando aqui. É a presença de tecnologia, tá? De profissionalismo e ética nesse cuidado com as pessoas. Conversa muito boa. Pedro, vamos lá. Você tem uma história de empreendedorismo muito bacana. Você tem uma formação técnica muito bacana. Mas eu estava lendo sobre você e até há pouco você falou isso agora, que você é muito hands-on, né? Ou seja, muito mão na massa. E aliou toda a sua base de estudo, de educação que você tem a uma experiência prática muito grande. Então, trabalhou no mercado financeiro, indústria de confecção. E em que momento da sua vida você decidiu, né, colocar em prática o seu desejo, né, de montar o seu próprio negócio? A MedBeauty começou em 2010. Exato. Não é isso? Mas conta pra gente a tese da MedBeauty. Quando se fala de tese da MedBeauty, eu acho que eu posso ir além para falar do propósito da MedBeauty. Perfeito. O porquê que ela foi criada. O que é que sempre lhe moveu, né? O que fez sempre o meu coração bater mais forte. Eu sempre vi dentro da indústria farmacêutica, ou do bem-estar, eu sempre vi uma visão muito, muito cética sobre o cuidado do paciente ou do próprio profissional da saúde dentro do mercado. Uma visão muito puramente financeira, bem bottom line no P&L, só olhando para resultado. E eu não entendia que isso era possível quando se falasse sobre ser humano. Porque ser humano, para mim, você tem que inspirar a beleza que existe nele. Inclusive, esse é o nosso principal slogan. E como inspirar? Autoestima, o resultado eficaz, o maior acesso, e para que a pessoa, como um conjunto, um ecossistema da beleza, a gente olhasse primeiro o paciente, depois o profissional, depois o desenvolvimento de uma nova molécula, para depois ver o resultado do que seria a MedBeauty. Então, a gente sempre fez o caminho ao inverso, não simplesmente olhando em abrir uma empresa, um novo CNPJ e traduzir sucesso em algum resultado financeiro. Evidentemente que isso é importante, até porque existe uma responsabilidade também dentro da sociedade, não só entrega, como o tamanho da MedBeauty que a gente tem e o número de pessoas que a gente atinge, que a gente engaja. Mas, inclusive, qualquer nova iniciativa da MedBeauty, nós geramos ciência. Todos os produtos que nós lançamos, seja no Brasil, seja na América Latina, a gente faz pesquisa científica para publicação em revista indexada de ciência. E hoje a gente já deve ter mais de 50 estudos de novas patentes que são previamente publicados em revista indexada de ciência, validando
uma nova tecnologia para depois ir para o go-to-marketing. Então a gente sempre preocupa primeiro qual é o resultado efetivo que a MedBuild vai trazer, inspirando pela ciência as células. A MedBuild tem uma característica: os produtos que trabalhamos são chamados minimamente invasivos. Então ele entra no tecido dos pacientes e produz um tecido novo. Então ele inspira uma resposta do corpo a produzir um tecido novo, como se fosse uma pele de bebê nova. E também a gente inspira o melhor lado do ser humano, como autoestima, como servir, o para que estar para servir o bem de um próximo com resultado no paciente. Porque é incrível, às vezes as pessoas não entendem, quando você vê um paciente que passa por alguma série de procedimentos das soluções da MedBuild, o que a vida dessa pessoa muda, é realmente isso que faz nosso coração bater mais forte, que a gente muda vidas. E é através da ciência que a MedBuild entrega. Não é um produto estético que está sendo adquirido por um cliente. É uma pessoa que busca muito, muito além do que um procedimento A ou B, né? Essa pessoa busca autoestima, confiança, né? É uma experiência muito mais ampla do que a coisa em si do procedimento. Isso é que motiva vocês, né? Essa é a tese. Essa é a tese da MedBuild. Muito legal, muito legal. Vamos falar um pouquinho dos produtos dela, assim, Pedro. Vamos entrar... Eu estou aqui aproveitando falar dos produtos dela, não posso deixar de agradecer a presença do Alexandre Serrano. Obrigado pela presença, Alexandre. O Alexandre é o COO da MedBuild, tá? Que é o diretor de operações da empresa, está aqui nos dando o prazer de assistir aqui ao vivo no nosso programa. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Parabéns mesmo, Serrano. Muito legal. E vamos falar, Pedro, da operação, né? Assim, deixo para você eventualmente contextualizar para todos nós, assim, eu queria saber, assim, estamos hoje com a presença em muitos países, América Latina, né? Em muitos países. E quais são os principais produtos ofertados pela MedBuild? Tá. A Med, ela está com a sede lá em São Paulo, onde tudo começou, mas hoje, além da gente atender todo o Brasil, né, porque o Brasil é um continente, é um desafio logístico, inclusive, você atender tão prontamente, tão rapidamente cada necessidade de cada cliente, mas a gente já teve um plano de expansão, já estamos atendendo 17 países da América Latina, e como passa sempre pelo crivo do aspecto regulatório, a gente já tem 6 países aprovados em venda, em expansão, em evolução, e tem um outro grupo de países que deve ser aprovados nossos produtos nos próximos meses, completando em 2024 os 17 países. Dentro dos 17, a gente vai abrir uma filial na Colômbia, por questões estratégicas, né, de poder atender melhor o mercado. Argentina, a gente está voltando a pensar também na possibilidade de ter uma unidade própria, e a gente também tem uma unidade própria nos Estados Unidos, uma base inicial na Flórida, já que tem uma relação latina muito semelhante ao que é o Brasil, e a gente está esperando para lançar nosso primeiro produto nos Estados Unidos, final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, assim, o continente americano, praticamente, já essa etapa de expansão está bem desenvolvida, só que a gente também quer desenvolver Europa, Ásia e os países árabes, o Middle East, como o pessoal chama, porque a MedBuild hoje ela tem marcas proprietárias para expansão global, para a gente pelo menos atingir uns 50 países num prazo dos próximos 3 anos. E quais os produtos que fazem parte, né, da MedBuild nesse plano de expansão global? O primeiro produto, que foi o produto-chave e o primeiro campeão de vendas MedBuild, são os fios iThread. São fios faciais feitos de uma substância, uma sutura, que é muito conhecida pela medicina, para desenvolver colágeno, produção de colágeno no novo tecido, e também para fazer um efeito lifting do tecido nas áreas que existe flacidez. Então esse é o produto principal da MedBuild. Veio atender uma necessidade, uma dor do mercado de
pô, quando teremos produtos que entram no tecido que efetivamente produzem um tecido novo? Porque até então as outras soluções mascaravam o sinal da idade. Então, os fios, eles realmente estimulam uma resposta do corpo fisiológica em produzir um tecido novo. Então, ele é super efetivo. E esse foi o primeiro produto que a gente lançou. Depois, nós entramos com preenchedores de ácido hialurônico, e já existe há muito tempo no mercado, já são quase como commodities, mas mais uma característica da MedBuilt. Só lançamos inovação. Então, os fios, nós somos os primeiros, os pioneiros e os líderes nesse mercado. Os preenchedores, buscamos uma nova geração onde o resultado no paciente é maior, com volume menor de produto e com zero reação adversa também para o paciente. Até então isso não existia. Então essa evolução de geração de tecnologia faz parte do DNA da MedBuilt também. Tudo que a gente lança, a gente é primeiro, a gente é líder, a gente é pioneiro e a gente sempre lança algo com tecnologia diferenciada, tecnologia inovadora. E além dos preenchedores, dos fios, a gente acabou de lançar o primeiro ultrassom ultra portátil para orientar o procedimento dos doutores, dos médicos. Porque até então o médico não tinha nenhuma ferramenta onde ele pudesse perceber de fora para dentro na pele do paciente qual procedimento realizar, qual procedimento não realizar. Então a gente é a primeira empresa no mercado que lança esse device, que é uma baita de uma ferramenta que apoia o médico na hora de ele decidir. Porque também tem o seguinte, a MedBuilt, ela tem uma área de educação científica muito relevante. E a gente ensina muito os nossos médicos, a gente que tem hora de dizer não. O paciente, muitas vezes, ele senta na frente do médico, busca uma solução e o médico, às vezes, atende o que o paciente quer, mas ele tem que aprender a dizer não, porque tem paciente que é indicado a fazer no procedimento, mas tem paciente que não é o momento. Só que a MedBuilt, dentro do ecossistema, o médico busca uma solução clínica segura, que por mais que o paciente não seja indicado, ele alinha com o paciente o momento certo de ele retornar para ele ter um tratamento. E eu digo, não é uma sessão de beleza, é um tratamento médico de médio e longo prazo. Isso que traz também a longevidade para o paciente. E, além do ultrassom, a gente vai ser pioneiro também em alguns produtos que, para mim, é a próxima geração dos próximos 20, 30 anos. São bioestimuladores a nível de DNA. Então, você não altera a composição do DNA, só que você estimula a nível cromossômico que o corpo responda com a produção de um novo tecido. Isso é algo inimaginável antigamente, mas hoje já é possível. E nós lançaremos em breve, ano que vem já deve ter um grande lançamento de um bioestimulador como nunca existiu em nenhum outro lugar. Isso eu acho que vai ser um divisor de águas. E assim como os fios, né? Os fios foram considerados no mundo inteiro The New Botox Era. A nova, porque Botox foi o primeiro produto há 30 anos atrás que revolucionou, foi disruptivo. E os fios revolucionaram esse procedimento, né? Os fios vieram para revolucionar, foi uma onda de disrupção também na medicina estética. Foram os fios, foi o Atred, foi a MedBuilt que trouxe isso. É, uma oportunidade muito bacana, Pedro. Eu estou muito feliz em estar aqui com você, porque é uma oportunidade muito bacana da gente falar a respeito desse mercado grandioso, que é o mercado da saúde e do bem-estar, né? E frisando direto aqui a importância dada pelo Pedro Miguel e o case da MedBuilt, tá? A segurança, a ética e a base científica presente dentro da operação. Muito legal. Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para entender mais ainda esse modelo incrível da MedBuilt no que diz respeito ao mercado de saúde e bem-estar. A gente volta já. Imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas.
Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com um prazer enorme que a gente está aqui com o nosso Inovação e Negócios, a edição especial aqui no set da M7, com esse cara nota 10, que é o Pedro Miguel, que é uma turma que eu tenho o maior respeito e consideração no mundo, que é a galera empreendedora e cola na tecnologia, cola na ética e cola na base científica e nos oferta um produto inovador sempre, né? Que é o case do modelo da Mad Beauty, tá? Que é uma empresa brasileira, fundada em 2010 pelo Pedro, presença nos Estados Unidos, toda a América Latina, né? Que nos orgulha muito. E eu queria... Nós estamos entendendo todo esse mercado e todo esse modelo case da Mad Beauty. Pedro, eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui. O crescimento da Mad Beauty nos últimos anos foi assustador, no bom sentido, né? Então, assim, eu estava estudando, né, sobre vocês, me preparei para esse momento. Estou vendo aqui um crescimento... Eu li uma matéria de fevereiro de 2023 sobre a Mad Beauty, tá? Uma empresa que cresceu 40 vezes desde 2018, tá? Enfim, eu queria entender melhor esses percentuais de crescimento. E eu tenho certeza absoluta que o desafio disso é muito grande, porque você tem as dores do crescimento, né? Existe a presença de um fundo, né, Galápagos, né, que investe dentro da Mad Beauty, tá? E eu queria saber, assim, como é que foi esse crescimento. Eu sei que a empresa tem uma estrutura de back-office financeira, de administrativa, de produtos muito robusta. Eu queria entender o que é que está por trás dessa operação, o que é que garante o crescimento, o que é que garantiu e vai garantir o crescimento da Mad Beauty. Você tocou num ponto bem interessante, que a dor do crescimento, e quando a gente tem uma ambição grande, eu acho que todo empreendedor
uma forma nata, ele nunca quer parar. Ele sempre quer algo mais, oferecer alguma solução para o mercado, atender alguma dor. Mas por falar de dor, a MedBuild passou por isso também. Então, dentro da esteira de crescimento, a gente percebeu que a gente iria precisar de capital. Porque você crescer 40 vezes, 50 vezes no período de 5 anos, na nossa área, nenhuma empresa no mundo passou por esse crescimento. A MedBuild ela foi única nesse sentido. E ainda mais, Pedro, perdão te interromper, porque antes do lançamento do produto em si, você tem todo o investimento em tecnologia, tá certo? E adequação das bases científicas envolvidas. Então você tem uma demanda de capital inicial para estruturação final do produto. Esse mercado é um mercado de grande oportunidade de desenvolver negócio, mas é um mercado para poucos também. Porque a linha do tempo prévia para você lançar um produto e você ter o payback desse produto, em geral são 4, 5 anos. Então você tem de 2 a 3 anos de pesquisa, de validação do produto, de fazer um MVP, o value proposition do produto, criar ciência, testes em pacientes, preparo do marketing, preparo da logística, do estoque, grande lançamento para começar a crescer no mercado com alguma nova solução. Então, são períodos longos de investimento e que, por vezes, há empresários que são bem intencionados, mas eles não conhecem esse mercado. É um mercado de uma especificidade muito grande e de uma necessidade de investimento muito grande também. E a MedBuild passou por isso, porque eu já sabia onde a gente queria chegar. Inclusive, eu fui provocado pelo pessoal da Forbes qual que seria a minha capa principal. E na hora eu respondi. Ele revolucionou o mercado da estética global. E me perguntaram, mas qual é o valuation que você quer chegar? Na época eu respondi 1 bilhão. E a gente já sabe que a gente já vai apontar para 3 bilhões em breve. Mas como fazer isso acontecer? Uma empresa que era uma empresa limitada de uma pessoa, que era eu, e aí a gente chega num quadro de funcionários, 200 funcionários, querendo lançar um portfólio até 2050, e como é que se sustenta isso? Então, a gente tem que se cercar de gente de bom talento também. Então, eu contratei consultorias especializadas, fui listado na B3, me tornei uma SA, montamos uma mesa empresarial C-Level, como você diz, mão na massa. Então lá os diretores, o C-Level, eles colocam a mão na massa e numa forma bem empresarial, com aquele sentimento de propriedade de empreendedor. E isso, parte disso, eu gosto também de dividir o sucesso também. A nossa diretoria participa por stock options também. Eles fazem um vesting de 4 ou 5 anos para também colher os frutos. Ou seja, os executivos têm a opção eventual de se tornarem sócios da empresa. Sim. E eu tenho uma ideologia, eu quero que todos da empresa tenham um pedaço da MedBuild. Não importa, desde a copeira até o vice-presidente de uma empresa. Todos é um dos meus objetivos pessoais. Esse modelo, né, Pedro, é o modelo vencedor, né? Porque você alinha o projeto com o executivo, não é isso? A pessoa tá lá, não apenas... Hoje não tem mais isso em lugar nenhum, creio eu. Não vejo mais. Pessoas que estão ali para ganhar o seu salário. Não tem mais isso. Hoje as pessoas são totalmente envolvidas em um projeto. E essa possibilidade do partnership, né, que é a possibilidade do executivo virar sócio da empresa, que é o modelo que você usa, é um modelo perfeito, alinha com a cultura, pensa numa relação a longo prazo com o colaborador. Isso é fundamental. Parabéns. E falando nisso, eu queria parabenizar também pelos reconhecimentos que a MedBuild tem, tá certo? De modo recorrente, como pela GPTW, que é o Great Place to Work, que é uma certificação internacional, tá certo? Onde os próprios colaboradores reconhecem como um dos melhores lugares para trabalhar. Parabéns. Obrigado. Qual é o trabalho que vocês fazem com pessoas lá? Vamos só dar esse... Isso é muito legal, Pedro. Quase 200 pessoas, é isso? É isso. A MedBuild quadro hoje no Brasil. Temos quase 200 colaboradores. Existe uma preocupação muito além do salário, muito além do benefício. Os benefícios tradicionais que se entregam. A gente se preocupa com a saúde mental, com a saúde física, com o bem-estar,
e principalmente com o sentimento de pertencer a um projeto. A Mad Beauty, as pessoas efetivamente, que eu acho que é um problema que ocorre em muitas empresas e que muitas pessoas mudam de casas pelo seguinte: não se dá espaço criativo às pessoas. E a Mad Beauty, ela dá um espaço de criatividade e de pertencer. Então, a gente não trabalha com robozinhos, a gente trabalha com ser humano, não é só carne e osso, é alma, e que tem potencial para desenvolver a sua criatividade. Inclusive, nas entrevistas que eu participo, a minha principal pergunta: me explique o quanto você é criativo. Eu sempre dou asas para quem tem criatividade. E esse sentimento da pessoa que basicamente passa o maior tempo da vida dentro de um escritório, de ela poder criar, participar, ou até assim, grupos de projeto ou squads que a gente cria, que uma pessoa criou um projeto, ou deu uma ideia, ou participou diretamente ou indiretamente, isso vale muito mais do que salário. Isso vale muito mais que o benefício. Porque a pessoa ela se sente parte integrante de uma grande estrutura e não simplesmente para não utilizar o que ela tem dentro do cérebro dela. E para mim isso é muito importante. A liderança colaborativa e participativa de cada um dentro da Mad Beauty. E existe o accountability, né? Liberdade, mas com responsabilidade. Então, é um ambiente de muita liberdade poética. E eu prefiro ter pessoas que erram 9 vezes, mas acertem uma. Porque essa uma faz a máquina de criação, de inovação, de melhoria contínua dentro da nossa empresa. Pedro Miguel, CEO e fundador da Mad Beauty, que é uma empresa focada desde 2010, tá? A serviço da tecnologia, em prol da longevidade, da saúde, do bem-estar e da beleza. Muito legal a gente falar aqui sobre o tamanho desse mercado, e eu precisava trazer alguém de credibilidade, tá? Pra gente tocar nesse assunto. Pedro, você falou uma coisa muito interessante que eu vi claramente nos meus estudos pretéritos para estar aqui com você hoje. Inovação. Né? Eu vi muita inovação nos meus estudos que eu fiz para estar aqui contigo. Você citou agora nas suas entrevistas que você sempre quer entender o perfil inovador e criativo das pessoas, né? Então eu queria muito dar os parabéns por esse motivo. E eu queria também parabenizar pelo alto nível de governança, tá certo? Porque você tem uma empresa dessa que você trabalha com temas muito sensíveis, né, Pedro? Você tem tecnologia, você tem muita inovação, você tem cuidado com as pessoas, muito junto da área médica, da área científica. E demanda uma estrutura de capital muito organizada para você dar uma viabilidade financeira e perene, sustentável para esse modelo. Fala um pouco da tua relação da Mad Beauty com o Fundo Galápagos. Não é isso? Que eu acho que a presença de um investidor desse porte dentro da empresa dá uma necessidade, dá uma obrigação muito grande de uma governança e dá muita segurança para demais investidores se aproximarem. Isso é muito legal. Fala sobre isso. Quando é que começou esses contatos com Galápagos? Eles sentam no teu conselho? O que é que a presença de um fundo tão qualificado como eles trouxeram de benefício para a tua operação? Eu acho que o valor institucional da empresa como negócio, ou até o nosso próprio valuation, ele ganhou muita força com a entrada da Galápagos, e não só financeira, porque evidentemente você está numa esteira de crescimento tão exponencial, não há geração de caixa que acompanhe no mesmo ritmo. Então a gente fez 2 captações com a Galápagos, que as duas somaram 45 milhões, e aonde foi empregado esse recurso, esse investimento, né? A gente empregou em algumas novas patentes de produtos, em aumento do time e também investimentos em marketing para a gente se posicionar como inclusive hoje a gente é a 5ª maior empresa no mercado de produtos minimamente invasivos de estética no país. Já somos o 5º maior. E a Galápagos foi muito importante. E, de um lado, também
captar, mas com responsabilidade. Então, você ter uma área, uma governança muito forte, muito transparente, isso foi fundamental para que também o mercado de capitais acreditasse na MedBuild, que o case, né, que o contexto, que a tese MedBuild seria uma tese altamente eficaz e de segurança de investimento. Então, não só Galápagos, como alguns outros fundos já vêm se aproximando novamente da MedBuild e a gente está estudando de que forma a gente pode fazer novas captações ou até parcerias em equity ou algum possível M&A para continuar esse plano de expansão global que a gente vem passando. E eu diria que existe a responsabilidade legal, que a gente sabe que a CVM é muito bem regulado isso no Brasil. Sim. Existe a responsabilidade ética também de como empregar melhor esse recurso, e dentro da mesa empresarial temos inclusive um conselho, né? Um conselho formado por grandes profissionais que a gente sempre olha para as diretrizes estratégicas, a gente sempre revisita, e antigamente às vezes a gente revisitava uma vez no ano ou fazia uma vez ou duas vezes no ano. A gente revisita isso hoje diariamente. Diariamente. Praticamente diariamente a gente olha para o plano de diretrizes, plano de ação, e a gente vai moldando de acordo com o movimento do mercado. Que hoje eu acho que é basicamente diariamente a gente faz isso. E isso é muito importante, até porque a própria Galápagos hoje já se insere dentro da MedBuild, acompanhando nosso crescimento, as nossas dores, as nossas necessidades. E eles são muito próximos, são muito gratos também à crença que eles tiveram na nossa tese da MedBuild. Pedro, a gente tem alguma captação prevista aí, próxima? Se sim, para eventualmente continuar esse nível de expansão em pessoas, em tecnologia, em produtos? Alguma coisa? Conta um spoiler aí pra gente, tem ninguém assistindo não. Tem ninguém assistindo não, só a gente mesmo aqui mesmo. Da nossa esteira de expansão, eu acho que não só tem, como há necessidade para ser uma empresa que cresceu 50 vezes e ela vai passar de B de valuation, chegar em 3 bi, então há uma necessidade também dessa continuidade de investimento de captação. Como eu te disse, a gente tem portfólio e soluções até 2035 já bem listadas. E falar para você, não é só produto físico. A gente tem algumas outras soluções em IoT, na internet das coisas, em aplicativos, em soluções de home care, em outros serviços para paciente e para o profissional. Alguns serviços também sobre o aspecto da área financeira, que nós estamos se aproximando de grandes parceiros para poder realizar isso, para que a gente olhe o ecossistema da beleza, não simplesmente como uma empresa que desenvolve um produto e entrega um profissional, mas ele é muito mais complexo, ele é muito mais amplo. E para a gente conseguir chegar a atender todo esse 360 desse ecossistema, a gente tem sido convidado a algumas rodadas, mas a gente já está avaliando com muito critério para cada centavo que a gente deve aplicar dentro da MedBuild. Que isso também é muito importante. Escolher o momento certo de captação, escolher as pessoas certas e naquilo que você vai empregar o capital que é gerado sobre uma possível captação de uma debentures, por exemplo. Me dá muita alegria, Pedro, tentar mostrar para as pessoas o que está por trás das coisas, né? Não é o que está por trás no sentido de fofoca, não, mas os bastidores de uma operação dessa. Então você vê um produto de tanta qualificação tecnológica como é o da MedBuild. Aí a gente está falando aqui de governança, de um fundo dentro como sócio, de cuidado com as pessoas reconhecido pelo GPTW. Está falando em inovação, em tecnologia, em ética, em expansão, mundo, América Latina. Então, todo o meu respeito pelos empreendedores do Brasil, ainda mais esses que trazem para a sua operação um alto nível de evidência científica e tecnológica. Isso é muito legal. Prazer enorme a gente estar aqui no set da M7, uma edição especial do nosso Inovação e Negócios.
com esse cara nota 10, que é o Pedro Miguel, que é o CEO e fundador da MedBuild. A gente está aqui dentro da operação da M7, agradecendo aqui todo mundo que está aqui nos assistindo nesse momento. Inclusive, Pedro, você conhece a Lorena? A Lorena tá ali, aquela que tava fazendo confusão ali agora há pouco. Ela tem umas perguntas para fazer depois. Eu acho que ela quer algumas dicas aí de procedimento. Depois eu acho que ela vai lhe pegar ali, certeza, para tirar umas dúvidas. Vai ser um prazer, viu? Eu gosto. Se deixar eu falar de produto, então, e solução, aí a gente vai até a noite conversando. Até a noite, né? Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa ótima com esse cara nota 10, que tem um modelo incrível, baseado em tecnologia e ética, que é a MedBuild. A gente está fazendo da tecnologia a serviço da longevidade, saúde, beleza e bem-estar. Te volta já. Imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar... Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer enorme que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação em Negócios de hoje, edição especial no set da M7, falando sobre tecnologia a serviço da longevidade, saúde, bem-estar e beleza. Conhecendo melhor a trajetória desse cara nota 10, que é o Pedro Miguel, tá? Que fundou e é o atual CEO da MedBuild, que é uma empresa focada nesse mercado de saúde, bem-estar, estética, né? Com muita tecnologia, inovação e base científica envolvida. Cuidado com as pessoas, uma série de coisas. Pedro, passa rápido, meu amigo. O último bloco aqui do nosso programa tem uma pauta que eu queria ver ainda contigo. Mas eu confesso que eu tô muito bem impressionado com duas coisas da nossa conversa aqui, Pedro. A questão que nós somos hoje, MedBuild, né? A quinta empresa do Brasil desse setor de saúde e bem-estar. Em um mercado, posso estar enganado, mas é um mercado dominado por multinacionais. É isso? Exato.
Né? Exato. Isso é um dado que me chamou muita atenção e eu te parabenizo. E a outra coisa, eu queria exaltar aqui também o altíssimo nível de governança, né, e auditoria dentro da tua operação, né, que dá muita credibilidade para investidores, para fundos investirem na empresa e torna o nível de qualificação da tua operação muito bacana. Vamos primeiro falar só um pouquinho dessa história da quinta maior empresa. Esse mercado é das multinacionais, né? Isso é um dado muito importante, isso que eu queria exaltar aqui, cara. As 4 maiores empresas do mundo são multinacionais, são empresas centenárias. Eu tenho muito respeito e também parte dessas empresas foram uma grande escola para mim. Aprendi muito com eles, sobre modelos de negócio também, mas a MedBeauty até nisso é uma empresa 100% brasileira, mas tem um jeito próprio MedBeauty de ser. E o que a gente é diferente das grandes multis e por que a gente está tão colado próximo a eles? E eu não me arrisco a dizer que a gente pode chegar ao posto número 1. Porque o modelo de negócio deles, evidentemente que eles são grandes corporações e são cases de sucesso para ser seguido por muita gente. Só que eles são muito verticalizados. E acho que o próprio modelo de serem gigantes se torna processo ou os movimentos de inovação, eles são mínimos, são poucos e muitas vezes ficam só no papel. A MedBeauty, nesse sentido, ela tem uma empresa de decisão horizontal muito rápida e muito prática. E esse movimento prático, rápido, essa rapidez e essa liberdade de você aplicar inovação no negócio, as Big não têm. A MedBeauty é a única que tem, vamos dizer assim, esse aspecto corajoso de colocar num funil de inovação. Evidentemente, a gente tem pilares onde a gente vai dentro do funil validando ou não uma nova iniciativa, mas é de uma maneira muito rápida, o que eles não têm. Então, o que geralmente acontece? Essa turma gigante olha para MedBeauty ou compra, ou eu estou até percebendo que há um movimento no mercado que a cultura das Big Pharmas da área de beleza vai mudar. E a MedBeauty está sendo como exemplo para isso, que eles estão começando a criar C-levels de inovação dentro dessas estruturas, que até então, coisa que antigamente não existia. E a MedBeauty ela é única nisso, ela tem o seu porte, o seu tamanho, mas ela já tem mentalidade de blockbuster, fazendo de um jeito completamente diferente. E isso passa, além de sermos auditados pela BDO, isso é importante, isso é dentro de umas regras de uma empresa SA, uma empresa listada na B3. A gente também é muito preocupado com compliance, com LGPD, com ESG, que isso dentro do ecossistema da beleza, se você não cuida de todas as pontas, afinal de contas você está cuidando da saúde das pessoas. E como eu te disse, não é o meio ao fim o resultado do PNL, né? A demonstrativo, o nosso principal objetivo é cuidar do paciente. Então você ter da porta para fora e da porta para dentro processos, governança, auditoria e um compliance muito rigoroso e do mercado tão regulado junto à nossa Anvisa, a MedBeauty ela também é única e se preocupa muito com isso. Ou seja, não temos um telhado de vidro. A MedBeauty é uma empresa muito séria, porque afinal de contas a gente está lidando com pessoas. Inclusive, eu poderia até, dentro dos dados, o BI, a gente tem alguns BIs na empresa, não só os de venda, de marketing financeiro, mas também BI sobre reações adversas do paciente. São os mais, apenas explicando para as pessoas o que são os BIs, né? São os mais variados relatórios disponíveis para a gestão de uma empresa qualquer, que aí, pela tecnologia que já é inerente à tua operação, eu imagino que essa tecnologia vá completamente para os dados gerenciais necessários para tocar o negócio, não, Pedro? Eu diria para você, o desafio, a gente é a empresa brasileira que praticamente tem 0 de reação adversa em pacientes no mercado. Isso é uma grande fortaleza nossa, não só no produto, mas como a gente qualifica também o profissional. Então, a parte educacional da MedBeauty,
A gente faz mais de 1.000 eventos por ano de treinamento de educação continuada médica para os nossos clientes. Então, a nossa preocupação também sobre o aspecto de capacitar o profissional para ele ter a melhor entrega para o paciente é um dos pilares da MED. Eu diria que quase uma unidade de negócio, ou até poderia tornar um negócio novo da MED, que a gente tem uma atenção especial em educar ou uma educação continuada do profissional de saúde. Isso para nós é condicional sine qua non também para lançar qualquer novo produto. Uma alegria enorme conversar aqui com o Pedro Miguel, fundador e CEO da Med Beauty, essa empresa que trabalha aí desde 2010 nessa área de saúde e bem-estar, oferecendo produtos com elevadíssimo nível de tecnologia nesse mercado gigantesco, cada vez maior, né, da busca do bem-estar, saúde, autoestima das pessoas. Pedro, conversando com você lá em São Paulo, ali na Expert, que a gente se encontrou lá, estudando sobre o teu modelo para estar aqui, nessa própria conversa aqui, eu noto não é paixão, mas um interesse muito grande, um propósito seu muito grande, quando a gente fala de longevidade. Uhum. Questões relativas à longevidade. Meu amigo, qual é o segredo da vida longa? Isso é genético? Isso é cuidado com o corpo? É exercício físico? É alimentação? Qual é o segredo da vida longa? Dá para responder isso não, né? Ou dá? Eu acho que já é possível. A gente já está num caminho para o que se chama de vida longa, ou inclusive a palavra longevidade, o tema longevidade, para mim se tornou o item de maior interesse na minha formação, na minha continuidade em aprender mais sobre o que é beleza, bem-estar e saúde. Se você olhar para os números nos últimos 50 anos, muitos bilhões de dólares foram investidos em novas drogas para atender inúmeras condições de saúde. Só que existe um gap muito grande entre a ciência e o go-to-market, ou vamos iniciar a venda num produto. Então se criava muita ciência, muita droga e que atendia pouca gente. Ou melhor, que nem ia para o mercado. Eu tô envolvido num projeto agora com um grupo de cientistas de Israel, que é o primeiro grupo científico multidisciplinar, multicultural no mundo para estudar longevidade. Ou seja, a gente tirar esse espaço entre o que a ciência cria e no que chega para atender o maior número de pessoas possível no mundo. Então, ou seja, investir de uma maneira mais assertiva e com melhor resultado para o paciente na ponta. E falando de longevidade, a gente é uma área multidisciplinar. Então, a chamada pílula da juventude, uma pessoa ter longevidade, é alimentação, é mental, é espiritual, é pele, é produto, é laser. Então, você tem que ter um conjunto de fatores como um tratamento que você, associando todas essas soluções, a pessoa ela vai ter uma longevidade maior. Mas eu também não me nego a falar, tem uma família que a gente está estudando, que é dos Estados Unidos, através desse grupo de Israel, que eles são irmãos que já passaram nos 100 anos de idade. Todos fumam, todos bebem e todos estão acima de 100 anos. Então existe um aspecto genético também envolvido, e que a indústria já tem algumas soluções, alguns caminhos para nível de gene, de DNA, a gente não alterar, mas a gente conseguir provocar que o corpo produza uma resposta para que a pessoa consiga viver com mais qualidade e o maior tempo possível. E se você analisar... É longevidade com qualidade de vida. Com qualidade. Se você analisar, o ser humano vem nas últimas décadas aumentando de 5 a 7 anos a expectativa de vida. E a gente já sabe as soluções que a Med Beauty deve apresentar, porque daqui a pouco nós vamos ter uma massa tão grande de gente que está acima dos 100 anos de idade,
Só que a MedBuild está olhando como chegar no 100 ou pós-100 com qualidade. E além da área da beleza, por exemplo, a gente tem uma iniciativa na área de ortopedia, que é um mercado que até então era desconhecido para a MedBuild. Só que a gente está olhando o corpo como um todo e, em geral, você sabe que muita solução inovadora parece que o acaso que nos traz. Então, a gente tem um produto, por exemplo, que a gente deve lançar em alguns anos, que a gente começou a estudar ele para ele produzir um tecido novo a nível pele. Mas a gente já descobriu que essa mesma substância, essa mesma solução, essa mesma molécula é capaz de produzir osso, de produzir coxim gorduroso, de produzir órgão, de produzir qualquer elemento no corpo humano. Então, isso faz parte do meu contexto, do meu conceito de longevidade. De na hora de você olhar um paciente e você cuidar dele como um todo. Eu acho que até nisso seremos inovadores, seremos pioneiros aí no mercado. Muito legal, cara. Muito legal. Pedro, eu queria exaltar a segurança nessa reta final aqui. Antes da minha última pergunta para você, eu queria exaltar a segurança presente na operação da MedBuild. Né? A gente vê muita oferta, né? Ofertas não confiáveis por aí. Algumas pessoas vêm a óbito, a gente aqui e acolá a gente assiste notícias, lê notícias e assiste, né, de procedimentos com total ausência de segurança e que então é muito bom a gente ter acesso a um produto, a uma empresa com esse nível de ética e base científica envolvido. Então eu queria te dar os parabéns por essa questão aí, que é um valor primordial de vocês. Isso é uma condição básica da MedBuild. Parece tão óbvio, né? Mas que às vezes isso não... Mas eu acho que para as pessoas que querem entrar nessa área de negócios, né, no business, saúde, longevidade e beleza, e para os pacientes, acho que a minha principal dica, porque hoje a internet ela é a maior janela que existe. Você consegue captar informações, sempre pesquisem quem é a empresa, quem é o profissional. Qual a história, né? Qual a história. Não busquem um procedimento, um produto, sem verificar a origem, a empresa, se é regulado, se o profissional também tem se ele tem uma capacitação, se ele é vinculado a alguma instituição séria, que ele é cadastrado ao seu CRM, à sua Sociedade Brasileira de Dermatologia ou Cirurgia Plástica. Deve ser feito um filtro sobre escolha de investimento e sobre escolha do procedimento. E a MedBuild, dentro do nosso compliance, nossa preocupação, nossa atenção para elementos de segurança, nós só qualificamos como novos clientes aqueles que também passam por um filtro, que sabemos que houve uma formação ou que nós vamos participar de maneira afetiva na formação desse profissional e que nós vamos acompanhar de novo através de alguns BIs de como está sendo a evolução desse profissional junto ao paciente. E por isso que nós também queremos nos envolver mais com o paciente para ter esse feedback 360 para o elemento de segurança, porque a gente quer um produto que tenha eficácia, produtos, soluções com eficácias, mas com muita segurança. E você falou um ponto muito importante. Tem muita coisa errada que acontece no mercado, empresas que não são reguladas, empresas que fazem contrabando, profissionais que não são qualificados, às vezes nem são profissionais, e ao invés de trazer uma solução, uma melhora de autoestima para o paciente, traz um grande problema para a vida da pessoa. E isso é inadmissível acontecer com a MedBuild. Isso é um dos pontos principais que me fazem dormir bem todo dia, mas eu sempre acordo na manhã seguinte olhando como estamos no elemento de segurança, quais as pontas nos processos do nosso ecossistema que mantém o tema segurança como a base principal, o pilar principal para a gente continuar. Esteja certo que o prazer foi todo nosso em conhecer a tua história pessoal e a história da MedBuild, tá? Que é uma história baseada em propósito, em paixão, né?
e bem-estar para as pessoas, com muita tecnologia envolvida, com muita segurança ética envolvida, base científica. Então, meu amigo, muito obrigado. E foi um prazer enorme a gente estar aqui no nosso Inovação e Negócio de hoje. Edição especial no set da M7, recebendo o Pedro Miguel, tá? Que é um cara que tem um modelo incrível de negócio na área de saúde, bem-estar, longevidade e beleza, com a sua MedBuild, uma empresa que ele criou em 2010 e hoje está presente, hoje tem presença em toda a América Latina, nos Estados Unidos também, tá? Ofertando um serviço muito bacana para todos nós, e foi um prazer enorme conhecer de perto essa bela história. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o nosso próximo Inovação e Negócios, se Deus quiser. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999.